O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Esta citação de Apocalipse 12 faz referência logo para Gênesis 3,15, onde está no ápice da criação, ele faz o céu, terra, faz os luzeiros, faz os animais selváticos, marinhos, e ali o homem e a mulher começam a habitar na terra e por eles entra o pecado no mundo, mas antes disso, antes da fundação do mundo, o planejamento de Deus como referência à salvação faz o efeito ali do homem ser caído através pelo pecado. Né? E desse pecado ele estaria desfrutando sempre do processo de condenação, e essa condenação estaria o salário, que é a morte. Bom, pois bem, prazer, meu nome é Evandro Soares, você está aqui nessa página e desde já, em tom de gratidão, obrigado por sempre me acompanhar aqui com essa minha metodologia de conhecimento e simplicidade, e desde já peço o seu joinha, curta esse vídeo e logo que você terminar esse vídeo você vigie essa página aqui que tem bastante vídeo que influenciam você a vencer. E é claro, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Por hora, vamos lá. Quando olhamos para a Bíblia, apesar de ser o maior best-seller do mundo, é o livro mais traduzido, o livro mais criticado, o livro mais lido, o livro mais vendido, mas acima de tudo ela é a palavra de Deus, não só como contém, mas ela é a palavra de Deus. O poder de Deus está totalmente expressado, revelado na Bíblia. O assunto central na Bíblia, com certeza, é a santidade de Deus e essa revelação da santidade totalmente expressada em Cristo. Então, diante desse plano salvífico ao qual Deus planejou antes da fundação do mundo, o pecado ele entra no mundo e começa a habitar através de Adão e Eva e fazendo parte do processo de condenação. Para tirar o homem desse processo de condenação, cujo salário do pecado é a morte, simplesmente Deus, nesse plano salvífico, apresenta a misericórdia e a graça, onde a misericórdia ela tira o homem do processo de condenação e vem a graça de Deus que dá o céu para ele. E tudo isso acontece através de Cristo. Não tem outro tipo de profeta, não tem outro tipo de revelação, outro tipo de manutenção, ou outro tipo de salvação. O único planejamento de Deus, o único plano salvífico de Deus para tirar o homem dessa urgência de salário do pecado simplesmente é Cristo. Né? Cristo é a expressão exata da verdade de Deus. O que é a verdade de Deus eu encontro em Cristo, e o que é acerca de Cristo eu encontro na Bíblia, e na Bíblia está a expressão exata da santidade de Deus. E quando eu olho na Bíblia, essa santidade de Deus ela apresenta o Deus divino. Né? Então esse Deus apresentado na Bíblia ele é pelo menos santo e divino. Divino que só é apresentado a uma divindade, né? Ele é o único, ele é o todo-poderoso, ele é o divino, ele é o intocado, ele é simplesmente sem oscilação, sem manutenção, ele é divino. E santo porque ele é limpo, ele é puro. Né? Limpo e puro eu acho que é muito pouco para a expressão de santidade, mas ele é simplesmente santo. Está aí explicado por que as pessoas passam por dificuldade. É por causa disso, porque estamos diante de um Deus santo. E Deus, sendo santo, ele não se envolve com o pecado. Ele pode trabalhar fora do pecado, como Cristo ele veio, né, em pele humana, né, toda a totalidade de humanidade e de divindade está totalmente expressada em Cristo, mas Deus ele não se envolve com o pecado, não se envolve com a corrupção, porque ele é santo. É por isso que nós passamos por dificuldade. Na nossa carne está totalmente a expressão de condenação, de imoralidade, e o nosso caminho mesmo é com condenação mesmo. Né? Se não há, se a pessoa não se achega a Cristo, que é o único meio para ser salvo, as pessoas vão ser sim propriamente para condenação. Né? E dentro dessa condenação, claro que vai usufruir desse salário que é a morte.
Mas diante da misericórdia e graça de Deus, ao qual Cristo, né, apresenta isso para tirar a pessoa do processo de condenação e dar céu para ele, é totalmente revelada na Bíblia. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui está a revelação ali para João na ilha de Patmos, mas fazendo uma ponte de ligação de quem é esse diabo. Quando Deus apresenta, né, essa palavra diabo, essa expressão diabo, pelo menos aqui na visão de João a respeito da revelação, a respeito do Apocalipse, simplesmente é como o inimigo do homem, o inimigo da humanidade é o próprio diabo. E esse diabo ele já tem, não é destino, mas ele já tem para onde ir, ele já tem o compromisso para onde ir. E quem que é o contrário do diabo? Uma comparação meio grotesca, mas a amizade de Deus é totalmente contrária à amizade do diabo. Então, nesse livro nós encontramos esses dois embates, né? A amizade com Deus e a amizade com o diabo. Desde a criação do mundo está esse embate, né? E Deus se relacionando com o homem, mesmo com essa imoralidade dele, mesmo com essa incapacidade de ser salvo, mas Deus se relaciona através de Cristo. E esse relacionamento cria uma inimizade com o diabo. Como expressar isso perante Deus? Somente através da Bíblia. E a Bíblia não é simplesmente uma ferramenta, mas é um tipo de diálogo para falar com Deus. Quando eu tenho a Bíblia em minhas orações, é até aqui um incentivo, todas as vezes que você for orar, for falar com Deus, for clamar a Deus, que a Bíblia esteja do lado. Serve como uma metodologia de simplesmente de ter uma educação de estar buscando a Deus e ao mesmo tempo estar lendo a Bíblia. É uma maneira de estar falando com Deus. E por falar com Deus, esse sinal de expressão, né, do homem, da necessidade de ter que falar com Deus, simplesmente a oração ela tem um papel fundamental para expressar o que você é e o que você tem. Deve sim registrar momentos, ter momentos de oração, principalmente em eventos, datas da sua participação no seu presente, porque se você procurar tempo para falar com Deus, você não vai achar tempo. Você acorda de manhã, você tem que escovar os dentes, você tem que ir trabalhar, e depois você tem que almoçar, você tem que buscar alguém, você tem N compromissos no meio do dia. Você não vai encontrar tempo para falar com Deus, mas quando se tem o propósito, o compromisso de falar com Deus, de eu reservar aquele tempo para eu orar, para eu ler a Bíblia, eu tendo esse compromisso, eu me assumo que eu preciso desse tempo para falar com Deus. E se é para ter um momento, que haja um lugar bem específico onde que ninguém atrapalhe, né? Que seja o quarto fechado, né? Na expressão dada em Mateus 6. Que seja um ambiente ali onde você está lendo a Bíblia, onde você está buscando de Deus ali, clamando a Deus a respeito da sua necessidade, a respeito do que você quer, do que você precisa, e para que não haja nenhum tipo de atrapalho, para que você ali se sinta mais à vontade em falar com Deus. E se falar com Deus, você não está diante de um tipo de um idólatra, de um tipo de deidade, enfim, você está diante do Deus que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que sabe de toda a intenção do coração, dos pensamentos, dos sentimentos. Então você não está diante de qualquer pessoa, muito menos de algum tipo de idolatria, você está diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então não fale de qualquer jeito, né? A primeira expressão que você tem que ter ali é simplesmente a sua sinceridade, né? Mesmo que nós sabemos que Deus ele sabe o quanto nós pensamos, e antes da palavra chegar à boca ele já conhece por inteira, a expressão de que devemos confessar faz parte da nossa instrução de ensino, né? Nós confessarmos, nós expressarmos para ele, mas falar com a boca mesmo.
Deus, ele entende sim, oração de pensamento, ele fala em pensamento, porque ele é todo poderoso. Mas o âmbito bíblico, ele aponta mais a confissão, né? Os profetas falaram. Exija da sua sinceridade, não simule situações para com Deus. Deus, eu fiz aquilo lá porque aquela pessoa falou isso, porque eu fiquei nervoso, eu fiquei apavorado. Não é necessário isso. Seja sincero, Deus, eu errei, eu pequei. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter ido. E hoje eu estou aqui arrependido, eu quero falar contigo para que o Senhor me corrija, para que o Senhor me instrua. E isso, falar verbalmente, isso ajuda bastante para a sua instrução mesmo, para a sua capacidade de confissão mesmo. E se há algum lugar para estar orando, em exclusivo, todos os lugares, mas que seja nesse quarto fechado que eu mencionei, mas também em específico você pode estar falando com Deus enquanto você está andando na rua, enquanto você está dirigindo, ou enquanto você está no táxi, ou pegando um ônibus, e por fim, você pode estar louvando a Deus com músicas, e você pode estar falando com Deus não somente nesse quarto fechado, mas também nos afazeres também, no intervalo da faculdade ou da escola, e por fim, temos que ter comunhão com Deus, né? E não há desculpas de que não se tem tempo, né? Tenha propósito, tenha compromisso. Deus está sempre se relacionando com o homem, e o homem ele necessita muito desse relacionamento, porque ele está totalmente propício para a condenação. Se não é a misericórdia de Deus, se não é a graça de Deus, é totalmente desprovido de graça mesmo. O homem é totalmente sendo capacitado para a condenação. Então, não faça de qualquer jeito, né? Não ore de qualquer jeito, não clame de qualquer jeito. E também não simule situações para falar com Deus. Seja sincero, seja íntegro, seja por inteiro. E nessa mentalidade que Deus conhece todas as coisas, mas nós que somos limitados pelo espaço e tempo, nós, nesse conselho ao qual nós devemos estar incluídos nesses bem-aventurados, devemos vigiar, né, de como falamos, de como nos expressamos. Ora, não é nenhuma coisa difícil, não é nenhuma regra difícil de falar com Deus, simplesmente a sua sinceridade, a sua integridade, e que a sua limitação de espaço e tempo está bem submisso ao Deus eterno, né? Porque na eternidade, onde ele vive, né, e ele enxerga o tempo através dessa eternidade, você vai estar sempre menor do que ele. Não queira dar conselhos para Deus. Deus, mande aquela pessoa para lá, mande aquela pessoa para aquele lugar, mande... Não, peça para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na sua vida. E nessa submissão que você esteja envolvido, segundo o Espírito Santo, para estar falando sempre com Deus. A menção de Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Simplesmente é um ato de confiança, mesmo que Deus saiba que eu esteja falando, mas eu confio nele, é um sinal de confiança. Não, eu não estou pedindo para qualquer coisa, eu estou pedindo para o Deus Todo-Poderoso. E diante de ferramentas ao qual Deus não é que costuma usar, mas geralmente a humanidade é trabalhado com isso, o homem é trabalhado com isso. Duas ferramentas ao qual Deus, não é que ele é especialista e costuma fazer isso, mas faz parte do processo de instrução e ensino para a humanidade. Simplesmente é o ouvido e o tempo. O ouvido é que Deus fala conosco e nós ouvimos e damos crédito a isso, né? Nós ouvimos, olha, a vontade de Deus é essa. Deus falando para a pessoa, não, a minha vontade é essa. O que eu quero é isso. Então nós ouvimos. Agora o tempo é o processo mais difícil, porque muitas vezes nós não compreendemos, né? Nós ouvimos, às vezes nós estamos ali na presença de Deus, ali nós, mediante a leitura da Bíblia e também em clamor a Deus, Deus fala conosco. Agora o tempo, esse processo depende muito
do que aprendemos ali falando com Ele, né? Não que isso faça parte de uma dependência que Deus seja Deus, né? Cometi o pleonasmo aqui, mas que isso faça parte da nossa instrução mesmo, do nosso caminhar mesmo, que nós precisamos estar envolvidos na vontade de Deus. Então, quando ouvir o que Deus falou, seja instruído a pertencer ao processo do tempo também, porque esse processo você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que, quando eu falo sacrifícios, é deixar de fazer o que você quer do seu lazer, para o seu conforto, fazer esse tipo de sacrifício, sabe? Deixar de lado para você estar buscando a Deus. Você vai deixar um pouquinho a diversão e vai estar buscando a Deus. Não que isso seja desprezado, né? Momentos familiares, momentos sociais, mas que faça parte também a sua comunhão com Deus, né? Que haja o equilíbrio de que você precisa falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E isso nós fazemos através da Bíblia e através da oração. E não esqueça, quando você tem amizade com o diabo, que essa amizade ela sempre vai gerar confusão, vai gerar ira, vai gerar desorganização, vai gerar apavoramento, confusão. Mas quando você está com Deus, Deus só tem um alívio. Não quer dizer que você, quando está andando com Deus, não esteja mais envolvido com problemas. Problemas surgirão sim, mas a diferença é que você não vai estar com amizade com o diabo, você vai estar com amizade com Deus. E Deus vai estar com você no seu problema. E quando Deus está com você, enfrentando um problema ao qual você está envolvido, essa inimizade do diabo não te abala muito, porque você vai saber passar pela tristeza, pela confusão, pela desorganização. Você vai passar por isso com um Deus que é todo poderoso, que sabe todas as coisas. E quando você passar por esses tipos de problemas, você não vai dar crédito às consequências ao qual o diabo vai proporcionar para você. Você vai dar crédito ao que o Espírito Santo falar e consolar com você. Bom, dei aqui o máximo de mim, então curta esse vídeo, né? Compartilhe nas suas redes sociais e aqui nessa página usufrua mais de vídeos simples assim, mas que influenciam demais você a vencer. Até mais e tchau!